Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Laisa e hoje nós vamos falar sobre indicadores financeiros. Esse nome pode parecer complicado, mas na prática são apenas números que mostram como está a saúde financeira de um negócio. Eles funcionam como os sinais vitais de uma empresa. Assim como um médico olha a pressão, batimento e temperatura para avaliar uma pessoa, o empreendedor usa os indicadores financeiros para avaliar se a empresa está crescendo, se está equilibrada ou se precisa de ajustes. Nesta aula, vamos aprender a calcular e entender 5 indicadores básicos: a receita anual, os custos variáveis e fixos, a margem de contribuição, o resultado e, por fim, a lucratividade anual. Com esses números em mãos, o empreendedor consegue tomar decisões mais seguras e aumentar as chances de manter o negócio saudável e sustentável. Vamos começar! O primeiro indicador é a receita anual. A receita nada mais é do que o valor total das vendas de produtos ou serviços em um período. Quando falamos de receita anual, somamos tudo que foi vendido ao longo de 12 meses. Por exemplo, imagine uma papelaria que fatura em média R$10 mil por mês. Em um ano, a receita total será de R$120 mil. Outro exemplo, um salão de beleza que fatura R$15 mil por mês terá uma receita anual de R$180 mil. Esse indicador é importante porque dá uma visão de longo prazo. Muitas vezes olhamos apenas o faturamento do mês e achamos que o negócio está bem ou mal. Mas, quando somamos o ano todo, conseguimos enxergar a força real da empresa. Além disso, a receita anual serve de base para calcular outros indicadores, como a lucratividade. O segundo indicador envolve os custos do negócio. Eles se dividem em variáveis e fixos. Os custos variáveis são aqueles que crescem junto com as vendas. Quanto mais você vende, mais eles aumentam. Aqui entram os custos dos produtos vendidos, as comissões dos vendedores, as taxas de cartão e os impostos sobre as vendas, como vimos em aulas anteriores. Por exemplo, se uma loja de roupas vende 1.000 peças em um mês, terá que repor essas peças com o fornecedor. Se vender menos, o custo também será menor. Já os custos fixos são aqueles que não mudam com o volume de vendas. Eles aparecem todos os meses, mesmo que você venda pouco ou nada. Aqueles exemplos são aluguel, energia, internet, salários fixos, contabilidade. Entender essa diferença é fundamental porque mostra quais custos você pode controlar e quais precisam ser pagos de qualquer jeito. Muitas empresas quebram não por falta de vendas, mas porque os custos fixos são muito altos e não conseguem ser cobertos pelo faturamento. Agora chegamos ao indicador muito importante, a margem de contribuição. Ela mostra quanto sobra das vendas depois de pagar os custos variáveis. Esse valor é o que contribui para pagar os custos fixos e gerar lucro. O cálculo é simples: preço de venda menos custos variáveis. Por exemplo, imagine uma padaria que vende um pão por R$2. O custo para produzir esse pão, somando farinha, fermento e energia, é de R$1. Isso significa que a margem de contribuição é de R$1 por unidade. Se a padaria vender 1.000 pães, terá R$2 mil de receita, R$1.000 de custos variáveis e R$1.000 de margem de contribuição. Essa margem servirá para pagar aluguel, energia, salários e, se sobrar, será lucro. A margem de contribuição é um dos indicadores mais poderosos porque mostra quanto cada produto ou serviço realmente ajuda a sustentar o negócio. Muitas vezes, um produto com preço baixo pode ter uma margem alta e ser mais lucrativo do que outro mais caro, mas com custos variáveis elevados. Depois de calcular a receita, os custos variáveis, os custos fixos e a margem de contribuição, chegamos ao resultado. O resultado mostra se, no final das contas, o negócio teve lucro ou prejuízo. O cálculo também é simples: receita total menos custos variáveis menos custos fixos. Se o valor for positivo, houve lucro. Se for negativo, houve prejuízo. Vamos imaginar uma loja de cosméticos. A receita mensal foi de R$30 mil. Os custos variáveis ficaram em 15 mil e os custos fixos em 10 mil. Isso significa que o resultado foi de R$5 mil de lucro. Mas se os custos fixos fossem 18 mil, o resultado seria prejuízo de 3 mil. Esse indicador é o que mais preocupa os empreendedores, porque mostra o que realmente sobra no final. Mas é importante lembrar que o resultado não vem sozinho. Ele depende da análise de todos os outros números que vimos até aqui. O último indicador que vamos aprender hoje é a lucratividade anual.
Enquanto o resultado mostra se houve lucro ou prejuízo em um período, a lucratividade compara esse lucro com a receita anual para mostrar em porcentagem quanto o negócio realmente gera de retorno. A fórmula é simples: lucro anual dividido pela receita anual vezes 100. O resultado é uma porcentagem. Por exemplo, se uma padaria faturou R$150 mil no ano e teve 15 mil de lucro, sua lucratividade foi de 10%. Isso significa que, de cada R$100 faturados, 10 ficaram como lucro. A lucratividade é importante porque mostra a eficiência do negócio. Dois empreendimentos podem ter lucros diferentes, mas quando olhamos a lucratividade, conseguimos comparar melhor. Um restaurante que fatura 500 mil e lucra 50 mil tem lucratividade de 10%. Já uma loja que fatura 100 mil e lucra 20 mil tem lucratividade de 20%. Nesse caso, a loja é mais eficiente, mesmo tendo lucro absoluto menor. Vamos organizar um exemplo completo para fixar. Imagine uma pequena confeitaria. No primeiro ano, ela faturou R$200 mil de receita anual. Seus custos variáveis, que incluíram insumos, taxas e impostos, foram de 100 mil. Seus custos fixos, que incluíram aluguel, salários, energia e internet, foram de 60 mil. A margem de contribuição foi de 100 mil reais, resultado da diferença entre a receita e os custos variáveis. Esse valor serviu para pagar os custos fixos de 60 mil e ainda deixou 40 mil de lucro. Ao calcular a lucratividade anual, temos 40 mil de lucro dividido por 200 mil de receita vezes 100. O resultado é 20%. Isso significa que, de cada R$100 vendidos, 20 ficaram como lucro. Esse exemplo mostra como os indicadores financeiros se conectam. Eles não são números soltos, mas um conjunto de informações que ajudam a entender o desempenho real do negócio. Hoje, aprendemos que os indicadores financeiros são como os sinais vitais do negócio. Vimos que a receita anual mostra o total de vendas em um ano, os custos variáveis e fixos revelam onde o dinheiro é gasto, a margem de contribuição indica quanto sobra das vendas para pagar os custos fixos e gerar lucro, o resultado mostra se houve lucro ou prejuízo, e a lucratividade anual mostra em porcentagem quanto o negócio realmente retorna em relação ao que faturou. Com esses indicadores, o empreendedor tem clareza para tomar decisões, evitar surpresas e planejar o futuro. Mais do que números, eles são ferramentas de gestão que ajudam a manter o negócio vivo e saudável. Espero que vocês tenham aproveitado bem esta aula. Logo em seguida, vocês encontrarão um quiz rápido que vai ajudar a revisar tudo o que aprendemos hoje. Um grande abraço e até a próxima!